Ok, a gente vai rapidamente falar sobre João capítulo 6, capítulo extremamente importante. Eu vou tentar fazer as anotações aqui com a mão para você, ah, porque ele é o capítulo que trata do ponto mais alto da popularidade de Jesus. Tá? A popularidade de Jesus atinge um clímax e depois disso aí a perseguição sobre ele aumenta e a gente vai ver isso nos outros capítulos, nessa sequência de capítulos, até o limite máximo aí dessa oposição, que é lá no capítulo 11, depois que ele ressuscita Lázaro, e aí há uma deliberação do Sinédrio para matar Jesus, ok? Rapidamente aí, a gente precisa lembrar sempre, eu diria para você, copie esses 4 slides que eu vou colocar aqui em seguida, para que as pessoas na sua sala vejam a progressão do que elas estão estudando, tá? A gente tem 7 eu sous, a gente vai ter um desses agora com o Pão da Vida. A gente tem 7 sinais, e como a gente está no capítulo 6, 3 dos sinais já aconteceram, que são as bodas de Caná, depois a cura do filho do oficial, depois a cura do paralítico em João 5. E 2 dos sinais que João relata desses 7 vão acontecer nesse capítulo, ok? Então é de extrema importância esse capítulo, mas é importante a gente apontar também que alguns já se cumpriram, tá? E há 7 reconhecimentos de que Jesus é o Filho de Deus no Evangelho. E aqui nesse capítulo nós vamos ter o terceiro. Então, é um capítulo bastante importante para a gente parar para pensar tudo o que está acontecendo, tá? Ah, por que eu acho importante a gente copiar esses slides e as pessoas terem esses slides toda vez que a aula começa, que a aula inicia? Por 2 motivos. Primeiro, questão de lembrança. É importante a pessoa ver a progressão do que está acontecendo, tá? E ela lembrar constantemente de que há um objetivo nos sinais, nos reconhecimentos, nas declarações. E, em segundo lugar, eu diria que, tendo em vista o alvo do Evangelho, que é que as pessoas vejam que Jesus é o Filho de Deus e, por isso, creiam, é a gente parar para pensar que é possível que na nossa sala existam pessoas que não são convertidas. Então, a gente tem que entender também que a gente está ensinando de uma maneira que aquela pessoa que não conhece venha a conhecer, ok? Então, é um lembrete aí, tá? Copiar esses slidezinhos é uma sugestão. O esboço de João 6, a gente tem esses 3 eventos aí principais. Os 2 primeiros ocupam pouca parte, uma porção pequena do capítulo, e o discurso do Pão da Vida é o que mais ocupa, que é a parte mais importante, sem sombra de dúvida. Mas é interessante a gente ver o seguinte: quando a gente vê a multiplicação dos pães, a gente para ver que, diferente dos outros eventos, de vários outros eventos, a multiplicação dos pães, ela é relatada nos outros 3 evangelhos, tá? Nos sinóticos. Esse aqui, em João 6, ela é relatada, no meu entendimento, por causa de um pano de fundo da ideia de Jesus depois vir a falar de ele como o pão da vida, tá? Mas é interessante ver que alguns eventos só são relatados pelos 4 evangelhos, e esse é um desses eventos, porque ele marca justamente o ponto alto da popularidade de Jesus. Esse evento ele é bastante importante, por quê? Porque além de preparar em João o terreno para o discurso, né, do pão da vida, ele é uma realidade em que a gente vê Deus alimentando o seu povo com pão, algo que já aconteceu na história, no passado, lá em Êxodo, quando ele mandou um maná dos céus. Então, a analogia aqui ela é muito clara por parte de João, ok? E antes da gente entrar no texto da multiplicação, uma última informação é o seguinte: é bom a gente salientar, assim como a gente fez lá no capítulo 2 de João, que houve mais de uma multiplicação dos pães. Marcos vai relatar uma segunda multiplicação para os gentios no capítulo 8 de Marcos, tá? Então, assim como em João 2 a gente explicou para as pessoas que não sabiam que a purificação do templo ali em João 2 foi a primeira, e depois a gente tem uma segunda purificação antes da morte de Jesus, né? As pessoas acham que só tem uma purificação no templo.
É bom salientar também que essa é a primeira multiplicação dos pães, é a única que João relata, mas existe uma segunda multiplicação e essa feita para os gentios. E Marcos capítulo 8 é quem relata. Eu não sei se Mateus ou Lucas relatam a segunda, mas eu tenho certeza que Marcos relata isso em Marcos 8. Vamos para o texto, para a gente não perder muito tempo aqui. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem da Galiléia, a gente vai ver um mapa daqui a pouco, e grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Porque vira os sinais, né? A gente vai ver claramente aí. Opa, eu queria aqui. Porque vira os sinais miraculosos que ele fez. Então, algumas pessoas começaram a segui-lo por causa daquilo que Jesus estava fazendo nas pessoas doentes, tá? A gente tem relatos aí de cidades inteiras, a gente não está falando de uma cidade do tamanho de São Paulo, mas de cidades inteiras em que as pessoas foram todas curadas, né? Isso é uma realidade do reino, uma realidade futura que as pessoas experimentaram enquanto Jesus estava aqui na terra. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Lembra que a gente já viu uma festa quando Jesus purificou lá o templo, então a gente já tem uma outra festa acontecendo aí. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? A gente tem que ver porque a pergunta de Jesus aqui, ela foi para ver aonde que estava o entendimento dos discípulos aqui. Se você for olhar no versículo 6 aí, ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer, tá? Então Jesus meio que provocou para ver como é que Filipe ia responder. E Filipe é interessante, porque aqui no versículo 7, Filipe vai voltar os seus olhos para quê? Para aquilo que é financeiro, tá? Ele vai falar 200 denários, que seria o salário aí de 200 dias de trabalho, não compraria pão suficiente para todo esse povo aí, tá? Então Filipe ele vai olhar para os recursos. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É interessante que André, sempre que a gente vê André no Evangelho de João, ele está trazendo uma pessoa para Jesus. Sempre. Ele fez isso com Natanael no começo, depois, depois ele faz isso aqui. Tá? Então a gente vê esses dois discípulos voltando a sua atenção para aquilo que estava diante deles como recurso, né? O dinheiro e as pessoas, tá? Só para você ter ideia rapidamente aqui, então Jesus estava nessa região, tá? Aqui de Tiberíades, tá? A gente vê aqui o Mar da Galileia, parece uma pera de cabeça para baixo, mas é nessa região que Jesus vai fazer esse milagre aí, tá? Foi aqui, ok. Disse Jesus: manda o povo assentar-se. Havia muita gente naquele lugar e todos se sentaram. Muita grama naquele lugar e se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Tá? Alguns estudiosos vão calcular aí que poderia ser até 15.000 pessoas nesse lugar. Tá? Não é impossível. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. É interessante, aqui você vê que Jesus agradece, tá? No outro evangelho, se eu não me engano, em Marcos, Jesus olha para os céus, agradece e aí distribui os pães. Então, um gesto de que quem estava fazendo o que ele estava fazendo era Deus. Então, ele era um agente de Deus naquilo que estava acontecendo, tá? Depois que todos receberam o suficiente, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Gente, isso é uma lição bastante importante aí, né? A gente tem que ensinar aqueles dos nossos lares que a gente não deve desperdiçar as coisas que nós temos, e isso é uma coisa que o próprio Senhor Jesus nos ensina, a mordomia daquilo que nós temos. Então, eles nos juntaram e encheram quantos cestos? 12 cestos, tá? Eu não vou gastar muito tempo aí, porque essa é uma história conhecida. Mas olha que interessante, né? Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado,
começaram a dizer o quê? Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo, que devia vir ao mundo, tá? Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo à força, lembra que eu falei para você o quê? Ali era o clímax do ministério de Jesus, tá? Então estavam querendo proclamar Jesus à força. O que Jesus fez? Retirou-se. Retirou-se novamente sozinho para o monte. E o que ele foi fazer no monte? Orar. Interessante, né? Você ver como é que Jesus lida com a popularidade. Jesus tinha um foco. Jesus não vai querer aproveitar dessa popularidade para que as pessoas gostem mais dele, coisa desse tipo. Ele tem um foco. Em Marcos capítulo 1, acontece a mesma coisa, depois você pode até ler, quando Jesus faz os sinais, as pessoas querem aclamá-lo e tal, e Jesus se retira para orar, e Pedro fala, Jesus, volta lá, porque as pessoas estão vislumbradas com tudo que você fez. Aí Jesus vira para ele e fala assim, vamos para outro lugar, porque eu vim aqui para pregar, e é isso que eu vou fazer, né? Então Jesus tinha um foco muito claro. Aí Jesus vai andar sobre as águas, tá? Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum, tá? Então eles foram lá do sul, da região de Tiberíades, eles foram para noroeste, ali em Cafarnaum, onde era a base, vamos dizer assim, o quartel-general deles. Pedro tinha uma casa ali, tá? Pedro era pescador, então ele tinha uma base ali, e Cafarnaum era a base onde eles ficaram. Jesus já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, o que? Andando sobre o mar. Não era uma coisa, obviamente, comum, tá? E ficaram como? Aterrorizados. Imaginando a cara dos discípulos aí. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então se animaram para recebê-lo e logo chegaram à praia a qual se dirigiram. Aqui é importante a gente olhar essa expressãozinha aqui, tá? Em Lucas e em Mateus, essa expressãozinha, ela tá entre duas expressões que dão a ideia de não tenham medo, tá? Então, quando Jesus fala esse sou eu, e no grego é ego eimi, é a palavra eu sou, a expressão eu sou, é interessante você ver que essa expressão ela é usada sempre por Jesus quando Jesus está querendo comunicar alguma coisa relacionada à divindade, ou pelo menos na maioria das vezes, tá? Então, é interessante que eles se acalmam no momento em que Jesus se identifica como Deus. Por isso que ele é um sinal importante, tá? Vamos rapidamente para o discurso do pão da vida aqui, porque a gente não tem muito mais tempo aí para terminar essa aula. O que acontece aqui, né? Jesus deixa a multidão no momento da sua maior popularidade, só que a multidão ficou do outro lado esperando Jesus voltar. Quando eles viram que Jesus não estava no barco, eles foram atrás de Jesus, né? Os versículos 24 vão falar isso. E aí, no versículo 25, eles encontram Jesus, e quando eles encontram, eles falam assim, mestre, quando chegastes aqui? E Jesus não responde à pergunta deles. No versículo 26 ele diz, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos, tá? Comeram e ficaram satisfeitos. Parece até uma contradição do que João falou no primeiro momento, mas não é, né? Até aquele momento ali no começo, quando João fala que eles foram atrás de Jesus porque eles viram sinais, a partir do momento que Jesus os alimenta de maneira física, né, eles querem ir atrás de Jesus para continuar sendo alimentado. Cara, quem que não ia querer um McFish espiritual, cara? Todos nós íamos gostar desse alimento aí, e eles começaram a ir atrás de Jesus, por quê? Porque é uma tendência do ser humano em querer se acomodar, né, e buscar sempre ter as coisas de graça, né? Jesus fala, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus vai fazer um contraste entre o físico e o espiritual. Jesus não estava falando do pão físico mais. Ele estava falando, eu posso prover para vocês aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, tá?
o qual o Filho do Homem, o título principal que Jesus gosta de usar lá de Daniel capítulo 7, versículo 13, lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou, tá? Essa expressão que ele enviou, ela vai acontecer, ou que ele enviou, ou então que veio do céu, essa expressão vai acontecer 7 vezes nesse texto. Então, quando a gente olha uma expressão que se repete, é bom a gente parar para prestar atenção no que ela está falando, tá? Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, maná físico, tá? Físico, vou botar aqui também, porque é importante a gente lembrar isso. Físico. E ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus disse: eu digo a verdade para vocês, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai, olha só o que Jesus está dizendo, tá? Que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Está corrigindo uma concepção que eles tinham lá, que aquele era o pão do céu, era o maná, mas é um pão do céu físico. Jesus está dizendo: não, meu Pai vai dar o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, mais uma vez essa ideia de desceu do céu, tá? Que eu mencionei ali, que ele enviou, e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aqui a gente vê um entendimento mais ou menos semelhante com aquele da mulher samaritana em João capítulo 4, né? Dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Ela estava pensando em termos físicos, quando Jesus estava falando em termos espirituais. Então Jesus declarou: eu sou, ego em mim, mais uma vez, o pão da vida. O pão da vida, tá? Então, mais uma declaração ali que a gente está vendo Jesus declarando que ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. É interessante aqui que você tem uma correlação entre essas duas palavrinhas, aquele que crê com aquele que vem, tá? No caso aqui, elas são semelhantes. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Mais uma vez, Jesus aí descrevendo que ele veio do Senhor. Só ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou, mais uma vez, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto. Ele vai fazer de novo uma comparação entre o maná e o verdadeiro pão da vida. Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Mais uma vez, essa ideia de descer, vir do Senhor. Tá? Estou salientando para você na aula, salientar também que isso é importante. Eu sou o pão vivo, que, mais uma vez, desceu do céu. Em todas essas vezes, Jesus está afirmando indiretamente a sua divindade, porque é de lá que ele veio. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Tá? Jesus aqui vai falar do que vai acontecer futuramente, de qual é a sua missão. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente, tá? Então rolou aí uma animosidade. Como pode este homem nos oferecer a sua carne e comermos? Jesus lhes disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Gente, se você for parar para pensar, esse discurso aí de Jesus, ele é um discurso tanto quanto ofensivo, se você for parar para ver qual é o entendimento dos judeus com relação à carne, com relação a sangue, né? É um discurso que não agrada ninguém que está ouvindo, tá? Jesus continua: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no terceiro dia. Jesus está prometendo uma vida eterna e está prometendo ressuscitar as pessoas. Quem é que pode ressuscitar a não ser Deus? Ninguém. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, tá? Então você vê carne, sangue, carne, sangue, carne, sangue. Você vê Jesus repetindo esse contexto, esse conceito que ele colocou ali
para mostrar que ele é o sacrifício pelo homem, para dar vida eterna. Então, ele está repetindo esse conceito várias vezes. Então, você se coloca no lugar do judeu que está ouvindo isso, como ele deve ter ficado ofendido em ouvir isso. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Eu vou parar por aqui o áudio.